Estudo Bíblico segundo Crônicas 32. Em 715 a.C., Asdod e outros estados da Palestina rebelaram-se contra a Assíria. Foram instigados por Sábaca, da 25ª dinastia do Egito, isto é, So, segundo Reis 17, verso 4, e Marduk-Baladina, da Babilônia, Medoc-Baladã, segundo Reis 20, versos 12 e 13 e Isaías 39, versos 1 e 2. Quatro anos mais tarde, Asdod foi dominado novamente. Ezequias se submeteu à vontade de Deus, Isaías 20, e Sargão II intitulou-se o dominador de Judá, que está situada bem distante. Consulte Isaías 10, versos 28 a 32, Miqueias 1, verso 9. Com a morte de Sargão em 705 a.C., Ezequias deixou-se envolver em conspirações com o Egito. Isaías 30, versos 1 a 5, 31, versos 1 a 3. Ele ignorou o conselho de Isaías e assumiu a liderança da revolta ocidental contra a Síria e até aprisionou Ecrom, o rei filisteu, que se recusou a cooperar. Segundo Reis 18, 8. Então, em 701 a.C., Senaqueribe, o filho de Sargão, entrou em Judá. Senaqueribe acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. E o conseguiu, exceto Jerusalém, segundo Reis 18, 13 e Isaías 36, verso 1. Em Reis, há um relato mais detalhado da invasão de Senaqueribe, um dos episódios mais marcantes do reinado de Ezequias, segundo Reis 18, verso 17 a 19, verso 37. Crônicas dá um relato mais curto, usando-o para ilustrar a bênção divina concedida por causa da fidelidade, confiança e oração. Verso 1. Os arqueólogos descobriram a descrição da narrativa dessa invasão no ano 701 a.C., que o próprio Senaqueribe fizera, num prisma por ele mesmo idealizado. A descrição é completa, somente que depois de escrever o cerco de Jerusalém, não dá explicação alguma sobre o fato de ter deixado de capturá-la, segundo Reis 19:35. O silêncio somente seria explicável por algum acidente repentino, verso 21 e segundo Reis 19, verso 35. Verso 5. Restaurou todo o muro, fortificou a Milo. Seus esforços, contudo, foram criticados por Isaías, Isaías 22, versos 9 e 10, porque Ezequias desobedeceu a Deus, Isaías 22, 11, confiando no braço do Egito, Isaías 30, verso 7, 31, versos 1 a 3, mais do que no Senhor, Isaías 30, versos 15 e 16. Como resultado, Senaqueribe se vangloria que aprisionou o rei como um pássaro engaiolado em Jerusalém. E Ezequias se viu forçado a capitular e pagar imensa indenização a Senaqueribe, incluindo o próprio ouro com o qual ele adornara o templo no começo do seu reinado, segundo Crônicas 29, 3 e segundo Reis 18, versos 14 a 16. Estes fatos são admitidos sem muitos comentários em crônicas, mas são confirmados detalhadamente pelos anais do próprio Senaqueribe, com um acréscimo de informações sobre a deserção das tropas mercenárias árabes de Ezequias e a libertação do rei Ecrom, que se achava preso em Jerusalém, e sua volta ao poder. Senaqueribe proclama ainda ter aprisionado 200.000 pessoas em Judá, o que explica as subsequentes mensagens de Isaías de conforto à vista de um povo arruinado, Isaías 41, e de esperança para o seu povo deportado, Isaías 43, versos 6 e 7. Versos 6 e 7, o sermão de Ezequias. Falou ao coração, mostrou grande fé em Deus e inspirou calma e coragem ao povo, que confiou plenamente no socorro do Senhor.
alvos esses dignos de todo pregador. Verso 9. Depois disto, isto é, depois que Ezequias submeteu-se ao tributo estipulado, o traiçoeiro assírio renovou então suas exigências para arrasar com Ezequias, sitiando Laques, que estava a 42 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Enviou seus servos, inclusive o Tartã, seu representante militar a Jerusalém, para entregar uma mensagem insolente ao rei Ezequias, segundo Reis 18, versos 17 a 25, e foi respondida com comovedora esperança e confiança em Deus, segundo Crônicas 32, versos 7 e 8. Verso 10. Senaqueribe tentava desanimar o povo pela propaganda a ele dirigida. Sua estratégia satânica era desvirtuar a confiança do povo no seu rei e no seu Deus. Verso 12. Parece que, como pagão, Senaqueribe imaginava erroneamente que a reforma de Ezequias fosse um atentado contra a religião nacional, pois tanto para ele como para os antigos habitantes de Canaã, quanto mais altares e ídolos, tanto mais segurança na religião haveria. Não é Ezequias que tirou seus autos? Senaqueribe esperava aproveitar-se de qualquer insatisfação popular com as reformas de Ezequias, segundo Crônicas 31, 1. Versos 13 a 15. A jactância do arrogante Senaqueribe presumia confundir ao Deus onipotente de Israel com os ídolos dos pagãos, dizendo que ele seria tão incapaz de livrar quanto os falsos deuses das nações daquelas terras, já conquistadas pela Assíria. Verso 19, Isaías 10, verso 15. Verso 17. A queda de Senaqueribe, a quem se atribuía o título de Rei dos Reis, começou quando quis colocar-se acima de Deus, o único Rei eterno. Verso 19. Muitos filósofos e psicólogos pagãos ainda tentam incutir que a crença em Deus é meramente produto da fraqueza e ignorância humanas, como é o caso de muitas crendices e superstições. Verso 20. Ezequias e Isaías oraram. Essa oração inspiradora e a atitude de Ezequias perante a crise estão em 2 Reis 19, versos 14 a 19, e Isaías 37, versos 21 a 35. Não revidou insulto por insulto, mas entregou-se a Deus em oração sincera, aguardando o socorro divino que Deus mandaria à sua maneira e à hora por ele determinada. Verso 21. Um anjo destruiu a todos os homens valentes da Assíria, 185.000 homens numa só noite. Tem-se sugerido que uma praga transmitida por ratos tenha derrubado os assírios. Os ratos teriam roído as cordas de couro dos arcos e das cintas para espadas e flechas e trazido ao mesmo tempo a peste bubônica, segundo Reis 19:35. Mas a intensidade do desastre aponta para um agente sobrenatural. Esse acontecimento pode igualar-se à travessia de Israel no Mar Vermelho como grande exemplo histórico da intervenção divina para salvar seu povo. Voltou para sua terra e foi morto, segundo Reis 19, versos 35 a 37. Reza outra inscrição da época. No dia 20 de Tebete, Senaqueribe foi morto por seus próprios filhos numa revolta. No dia 18 de Sivan, Esarhadon, seu filho, ascendeu ao trono. A intervenção divina miraculosamente pôs fim à jactância de um mero homem mortal e pecaminoso que intentou desafiar a autoridade e o poder de Deus. Verso 23. Por causa da paz reinante, o povo da terra e o das nações ao derredor trouxeram presentes em gratidão pela salvação de Deus, cujo poder foi demonstrado ao salvar Judá como testemunho às demais nações. Verso 24. A brevidade da narrativa dessa doença é típica do livro das Crônicas, que dá maior espaço aos atos de fidelidade do que aos de fraqueza e de desobediência
em comparação com as narrativas paralelas. Verso 25. O seu coração se exaltou. Numa época de paz, parece que o rei se esquecera do príncipe da paz que havia concedido, arrastando o povo para sua arrogância. Pelo que houve ira, Isaías recebeu um aviso sobre o subsequente exílio para a Babilônia. Segundo Reis 20, versos 16 a 18 e Miqueias 3:12. Verso 26. Ezequias, porém, se humilhou, de modo que a ira não veio nos seus dias, segundo Reis 20:19, Isaías 39:8. Versos 27 e 29. Quando Ezequias aprender a ser humilde e fiel mordomo das suas riquezas, Deus lhe concedeu maiores riquezas e mais tempo para gozá-las. Uma terrível doença ensinou-o a depender somente de Deus. Verso 31. Os embaixadores de Babilônia foram enviados para colher informações sobre a enfermidade de Ezequias e o milagroso sinal de seu restabelecimento, sinal do relógio do sol, descrito em 2 Reis 20, versos 8 a 11. Era comum entre os caldeus o interesse pelos fenômenos astronômicos e astrológicos, como também se nota no nascimento de Cristo, Mateus 2, verso 1. Os babilônios aproveitaram também a ocasião para sondar a possibilidade de uma futura rebelião contra a Síria, Isaías 39, versos 1 a 8. Ezequias foi testado para ver se ele iria formar uma aliança com Babilônia contra a Síria. Como o livro de Reis relata, Ezequias falhou no teste. Segundo Reis 20, versos 12 a 19. Seu coração se ensoberbeceu. Isaías 10, versos 12 e 13. Versos 32 e 33. As obras de misericórdia feitas durante a sua vida trouxeram para o rei muitas honras na sua morte.